emoções em tempos de isolamento social são tantas, né? Então, a primeira pergunta que se faz é a gente saber o que são as emoções, que é uma temática que cotidianamente a gente está falando de emoções, a gente está falando como está se sentindo, mas poucas vezes a gente para discutir e para pensar no que são essas emoções, né? Então, primeiramente, uma definição ampla de emoções, que a literatura tem uma discussão muito vasta e muito rica, que a gente não pode sintetizar, mas essa definição ampla tem a ver com uma posição teórica assumida por nós, equipe do Grupo Dera, e do modo como a gente trabalha, né? Então, essa ideia de que as emoções são experiências vitais que envolvem todo o corpo, ao mesmo tempo que nos colocam no mundo na relação com as pessoas, né? Então, como experiências vitais, a gente pode falar que elas são ligadas ao corpo, e é isso que a gente vai trazer aqui. Apareceu uma mensagem que eu não entendi o que é, não deu tempo de ler. Então, essa imagem, né, dessa experiência vital representa essa ideia de que a emoção ela abarca todo o nosso corpo e a gente se expressa com o corpo, e a partir dessa expressão é como a gente adquire também a vitalidade do nosso corpo, né? Então vamos pensar a questão da alegria, né? A alegria que nesse momento não está muito presente, que é um momento que predomina mais a tristeza, ou às vezes a raiva, ou às vezes, né, mais o medo. A alegria, ela é uma expressão emocional que abarca todo o nosso corpo. Então a ideia de começar com esse exemplo da alegria é trazer essa dimensão de que é uma experiência que afeta todo o corpo na sua amplitude, né? Então é uma experiência calorosa, é uma experiência afetiva. Então estou convidando vocês a se ligar agora com essa ideia de que a gente pode ter experiências positivas e sensações corporais positivas a partir das nossas emoções. Agora, nem todas as emoções são experimentadas como positivas, né? As emoções em si, elas não são negativas nem positivas, mas a nossa sensação pode ser negativa, né? E há uma tendência, nesse sentido, de se procurar evitar uma emoção que não é prazerosa, que é desagradável, né? Então, essa tendência de reprimir uma sensação que acompanha essa emoção gera um processo de insensibilização e diminui a pulsação interna do corpo, né? Então, as emoções elas vêm acompanhadas de sensações corporais, e se elas são desprazerosas e eu reprimo, isso tende também a levar a um efeito cascata, né? Em que todas as outras sensações e as outras emoções vão diminuindo na sua pulsação, na sua energia, na sua vitalidade, né? Então, a gente sim experimenta um estado de excitação, que pode ser desagradável, então vem uma intensidade que eu posso não acompanhar, ou não querer acompanhar, ou ter dificuldade de acompanhar a partir de alguma coisa que acontece na minha vida. Essa excitação eu quero recusar de alguma maneira, mas o que a gente já está chamando a atenção, que essa recusa de experienciar qualquer tipo de emoção, é uma recusa que leva à perda da vitalidade, né? Então, se não queremos sentir uma emoção, não sentiremos outras, perdendo a vitalidade. O outro aspecto da experiência emocional, né, ligado ao corpo, né, que é uma sensação muito nítida de mudanças específicas no nosso corpo, né? Então, existem estudos que se concentram muito na questão da experiência emocional se apresentar na face, né? Mas é todo o corpo que vai sentir essa experiência. Desculpa, que eu me atrapalhei agora de novo com a sala de espera. É muito difícil apresentar e ficar olhando a sala de espera. Vou botar a Mariane de novo. Deixa eu ver se eu acho a Mariane. Espera aí, depois a gente corta isso na gravação. Será que conseguimos? Vamos lá. Mariane... Oh, pronto, fui, Mariane. Mas acho que ele não vai deixar eu apresentar. Paciência, vou ter que ficar...
vou ter que aprender a olhar para a sala de espera e para a apresentação muito ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Então, eu estava Pra mim dizendo... não apareceu, não, que passou pra mim, não. Não, eu não passei porque ele me perguntou, de repente ele não vai deixar eu passar, compartilhar a tela. Eu me Ah, tá lembrei bom. disso, né? Não tem jeito. Então, vamos adiar essa experiência emocional que eu estou sentindo agora, é de frustração com essa tecnologia. Né? Deixa eu respirar. Então, é disso que eu estou falando. Os nossos estados emocionais, eles afetam o nosso corpo. A gente começa a sentir no corpo, a minha respiração começa a mudar. Então, uma das dicas, né, que a gente tem de não estar só atento à expressão facial, mas a todo o corpo, e um foco na respiração também ajuda a perceber quando há essa mudança, né? A respiração tende a ficar mais curta quando há uma intensidade emocional. Geralmente, o que a gente tende a focar é o pensamento, é a racionalidade, é a cabeça, é uma tentativa de evitar os sentimentos assustadores e dolorosos que são originados nas sensações corporais. Então, eu tento, de alguma forma, dar uma compreensão para isso, dar um significado para isso, para poder me liberar dessa experiência corporal que eu não estou sabendo lidar. Mas justo ao contrário, a partir de uma das referências com as quais a gente trabalha, que é o Alexander Lowen, né? O medo de tais sentimentos constitui a base da resistência à entrega ao corpo, ao self e à vida. Né? Então, toda vez que a gente faz esse movimento, eu não quero sentir isso está demais para mim, deixa eu tentar racionalizar ou tentar explicar isso de alguma maneira, essa recusa faz com que eu não me sinta corporalmente, faz com que eu também não me perceba enquanto pessoa, e isso dificulta a constituição, né, da minha identidade, porque essas informações me ajudam também a perceber o que é importante para mim, o que não é importante para mim, e isso também vai tirar essa energia da vida, né, essa vitalidade que é você ter essa característica de que você sente, você sabe o que você quer e quem você é, né? Então, um outro elemento inicialmente que a gente chama a atenção das experiências emocionais é que elas acontecem no mundo, né? Nas relações. Então, esse quadro aqui de Cavalcante representa isso, né? Essa ideia de estamos todos juntos, embora nesse momento não seja exatamente isso que está acontecendo, mas ainda assim a gente pode ter essa experiência emocional no conjunto a partir da tecnologia. Que bom que a gente tem essa chance, né? Então, além da emoção surgir diante de eventos significativos, a emoção também surge diante de pessoas que são significativas, né? Então, a gente poderia pensar que a maior parte do tempo são pessoas que nos fazem sentir alguma coisa, né? Então, a emoção experienciada como positiva ou como negativa indica que estamos conectados, e isso é uma sensação boa, embora, como também em relação ao corpo, por vezes essa sensação pode ser de uma intensidade desagradável, é também o que indica que nós estamos juntos e que nós estamos nesse mundo num processo de conexão que faz com que a gente sinta que não está só, né? Então, essa possibilidade de sentir experiências com outras pessoas, ainda que às vezes desagradáveis, né, é que nos faz sentir emocionalmente vivos e vivas, né? Então, o contato também é importante para aumentar a nossa vitalidade. Então, o outro aspecto que eu já mencionei é da constituição identitária, que a gente pode também chamar de self. Na psicologia, né, alguns autores vão falar que o self é o corpo, né? Então, essa ideia de que aquilo que eu sinto no meu corpo me constitui como pessoa, dentre outros aspectos, a minha cultura, a história da minha família, as minhas experiências, a minha trajetória, tudo isso vai constituindo como pessoa, mas no sentido do campo das emoções, essa relação entre corpo, emoções e self está muito junto, a partir dessas experiências novas que nós vamos identificando e vamos vivendo, e precisamos, de alguma forma, reconhecer. Às vezes essas experiências são
familiares, às vezes essas experiências são estranhas, e a gente precisa, com isso, fazer esse trabalho de diferenciação, eu conheço, não conheço, e integração a partir da identificação dessas diversas situações. E para fazer isso, a gente precisa ter uma experiência consciente, né? Então, a ideia da consciência é que nos ajuda a estabelecer esse foco em relação às experiências emocionais. Então, nós prestamos atenção no que estamos vivendo no nosso corpo, nós tentamos identificar o que é isso que eu estou sentindo, e a partir disso eu vou nomeando. Então, tudo isso faz parte de um trabalho consciente. E como trabalho, né, novamente a questão da intensidade pode ser desagradável às vezes, é um trabalho que causa dor. Às vezes não só porque é desagradável, mas porque também nós não estamos acostumados, né? Então vamos fazer uma analogia com abdominal, né? Se você resolve um belo dia aumentar, né, o seu tanquinho, né? Você resolve fazer 5 abdominais, depois 10, 15, 20. Nesse processo você vai sentir dor, né? E também você vai ficar mais consciente do seu abdômen, dos seus músculos, vai sentir músculo que nunca sentiu na vida, mas tudo isso porque você está num processo que é de dor, né? Então não tem como a gente fazer isso, é como se a gente fosse desenferrujando essa experiência consciente da emoção, e aí não tem como fazer isso sem um pouco de dor, né? E isso também é o que nos ajuda a reconhecer a realidade em que nós vivemos, né? Então, essa realidade não é uma realidade objetiva, no sentido dela já estar dada, mas é uma realidade em que nós fomos imersos nela, no sentido de umas regras pelas quais nós fomos socializados, né? Então, por exemplo, a questão da raiva, ela é permitida para algumas pessoas, para outras não. Então, isso não é que seja algo da realidade em si, mas como regra do jogo, é alguma coisa que a gente consegue identificar claramente como uma realidade. Então, se você vê uma mulher gritando, berrando, a interpretação costuma ser negativa na nossa sociedade. Essa é a regra do jogo. Se você vê um homem gritando, berrando, a interpretação é: nossa, que másculo, né? Que forte, que potência tem esse homem, né? Então, assim, essas regras são construídas socialmente e nós introjetamos de alguma forma a respeito do que nós podemos sentir ou não sentir, como nós podemos nos comportar ou não agir daquela maneira, né? Então, quando você resolve trazer para esse campo da experiência emocional o foco, a atenção no que você está vivendo, você precisa estar mais consciente, e essa consciência desse jogo, dessa realidade, é uma busca pela compreensão do que é vivido, né? E nesse processo você vai se autoconstituindo, essa ideia do autoconceito que está aí, que ele é feito não só num trabalho individual, ele é feito cotidianamente nas nossas diferentes interações, a partir da experiência de diferentes emoções que ocorrem em diferentes contextos e que identificam diferentes aspectos de nossa realidade. Então, vocês observem que tem muito diferente, é justamente para acentuar a ideia do processo, porque a experiência emocional ela é um contínuo fluxo de novidade. Porque a gente tem a tendência, e essa tendência de padronizar é uma tendência a estabilizar, a dar maior segurança. Então, a tendência de dizer assim, muitas vezes, eu conheço a minha essência. A minha essência é assim. A minha essência é expressar raiva. A minha essência é não, eu tenho dificuldade de expressar tristeza. Então, eu sou uma pessoa que gosta mais de rir, né? E ao longo das nossas interações não é isso que acontece, são diferentes situações que vão trazer diferentes experiências emocionais e em diferentes contextos também, no sentido de que não somos a mesma pessoa em casa, no trabalho, com os amigos, tomando chopp no bar, e isso não tem nenhum julgamento moral. De fato, a nossa experiência emocional vai variar, e aquilo que nós vamos apresentar como pessoa tem que variar em função dessa experiência emocional.
O chato é que agora que está todo mundo dentro de casa, está muito difícil você ser diferentes pessoas e diferentes contextos e ter diferentes emoções. Mas a gente lembra como é que é isso, né? Então, um outro aspecto da consciência é a ideia da autoconsciência, desse movimento de compreensão da vida interna. Então, se por um lado eu fui socializada para entender as regras que são do meu grupo, por outro lado, esse foco na minha experiência interna vai me ajudar a entender aquilo que foi me constituindo, também somando essas regras, a história da minha família, as diferentes interações com as pessoas significativas e no meu entorno, né? Então, esse foco para a vida interna é um foco para os meus motivos, meus pensamentos, minhas emoções, meus estados mentais e sensações corporais. Então, esse mundo interno constitui a minha realidade, o que não quer dizer que a minha realidade seja completamente alheia ao que acontece fora de mim, mas a minha realidade é uma conjugação de diferentes aspectos da minha experiência que, na sua totalidade, vai constituir algo que é singular, né? E algumas vezes a gente tem até dificuldade de expressar essa experiência tão específica que é da minha realidade. Então, faz parte também do trabalho da consciência você aprender a expressar aquilo que você experimenta. E para isso é preciso que você tenha esse trabalho dirigido para suas experiências internas, que começa com as sensações corporais, com as emoções e também inclui os pensamentos, né? Então, a consciência ela é foco, atenção para duas direções. Uma, o contato com o mundo que nos rodeia, e o outro, o contato com o nosso próprio mundo. E é nesse movimento, de dentro para fora, de fora para dentro, que buscamos conhecer ao mesmo tempo, distinguindo e conectando. Então, voltando lá àquele, né, esqueminha, né? Então, é nesse movimento em que você está na vida, você está experimentando coisas novas, você está sentindo coisas novas, você reconhece, não reconhece, você tenta entender, você nomeia, diferencia, eu já vivi isso, não, é diferente do que eu já vivi, mas tem a ver com isso, ou tem a ver com uma outra coisa, e aí você vai integrando nesse processo ao longo da vida que te constitui, né? Então, a Mariane agora vai falar um pouco mais sobre essa experiência a partir da ideia de vulnerabilidade. Boa noite, gente. Vou continuar, né, como a Marina falou, falando das emoções, só que para falar das emoções, a gente precisa também falar de vulnerabilidade, né? E aí uma frase que define muito bem o que é a vulnerabilidade é quando diz assim, a vulnerabilidade é a coragem de se expor, né, mesmo em situações nas quais não é possível controlar os resultados, né? A pesquisadora que a gente se baseia para falar sobre vulnerabilidade é a Brené Brown. E como que ela chegou, né, nesse estudo sobre a vulnerabilidade? Ela percebeu, né, que os seres humanos, todos nós, temos necessidade de amor e pertencimento, né? A gente busca amor e pertencimento. Ou seja, né, a gente quer estabelecer conexões com outras pessoas. E o que ela descobriu é que o que desfaz essas conexões é o sentimento de vergonha. É aquela sensação de que tem algo de errado com a gente, que se a outra pessoa ela ficar sabendo desse algo de errado, se ela ver, se ela ouvir, perceber que tem algo de errado com a gente, vai fazer com que a gente não mereça mais esse amor e esse pertencimento, né? Então, algumas frases assim que mostram isso é quando a gente fala, acho que eu não sou boa o suficiente, ou que não sou bonita o suficiente, ou inteligente o suficiente, né? Isso mostra justamente esse medo de que a outra pessoa, né, descubra que tem algo ali de errado com você e que aí por isso você não vai merecer, né, esse amor, esse pertencimento, essas conexões humanas, né? E para estabelecer essas conexões, que é o que a gente como ser humano busca, né, a vulnerabilidade ela é essencial. É através da vulnerabilidade, né, quando a gente se permite realmente ser visto pelo outro, a gente fala sobre nossos sentimentos, né, com outra pessoa, que a gente vai fortalecendo as conexões, né, fortalecendo o vínculo, a confiança com aquela pessoa, né. É claro que a gente escolhe com quem a gente vai compartilhar os nossos sentimentos, né. Então, isso vai ser com pessoas que fazem parte da nossa vida, né, que conquistaram esse direito aí de estar compartilhando um pouquinho da nossa vida com a gente, né.
Mas é muito simples perceber isso quando a gente para reparar que a gente se sente confortável para compartilhar coisas com pessoas que também compartilham coisas com a gente, né? Então, quando a gente está ali trocando, né, informações sobre a nossa vida, desabafando com uma pessoa, a gente se sente mais à vontade para fazer isso quando a outra pessoa também faz. Se a outra pessoa não compartilha, não se mostra vulnerável para a gente já fica meio assim, então não vou contar tanta coisa, né? Vou segurar aqui um pouquinho. Então, a gente fazer essas trocas, né, também vai fortalecendo essas conexões com as outras pessoas, né? E o que nos mantém, né, desconectados é justamente esse medo, né, de não merecer essas conexões, né, que é o que eu falei ali quando eu estava explicando sobre a vergonha. E o que a Brené Brown percebeu na pesquisa dela foi que essas pessoas que tinham um forte senso, né, de amor e pertencimento, que elas entendiam que elas merecem esse amor e esse pertencimento, elas tinham em comum, né, um sentimento de coragem. E aqui é importante diferenciar a coragem da bravura, né? Quando ela fala de coragem, contar a história de quem você é na pandemia, né, da autocompaixão, da gente perceber que todos estão vivendo um momento difícil, alguns estão tendo mais dificuldades diferentes dos outros, né? Mas que todos nós precisamos olhar para nós mesmos com essa autocompaixão, né? Conexão também é um ponto importante, então estar disposto, né, a abandonar quem você pensa que você deveria ser para poder ser quem você realmente é. E abraçar a vulnerabilidade, né? Que tem a ver com essa incerteza, com o risco, com a exposição emocional. E justamente como a Edna já falou, né? A gente não tem como se anestesiar, né? Só algumas emoções. Quando a gente tenta anestesiar ali a vergonha, o medo, a ansiedade, a incerteza, a gente acaba anestesiando também o amor, o pertencimento, a alegria. Então, a vulnerabilidade, ela ao mesmo tempo que ela está relacionada com esses sentimentos, né, que podem trazer ali algum sofrimento, que podem ser mais difíceis de lidar, ela também está associada com os sentimentos que dão uma razão para a nossa vida, né? Um exemplo muito claro disso é o amor, né? Quando a pessoa ama, ela está ali muito vulnerável, né? Ela não sabe se vai ser retribuída, se vai ter fidelidade, quanto tempo vai durar ali, se for uma relação amorosa, né? Ou até se for um outro tipo de relação, você não sabe quanto tempo a pessoa vai permanecer na sua vida, né? E mesmo assim, vocês conseguem imaginar a vida de vocês sem amar ou sem ser amados, né? Você tá ali exposto emocionalmente, mas isso dá um sentido para a vida, né? Também acontece com a alegria, né? Quando a gente está muito alegre, a gente se sente vulnerável. E aí tendemos a fazer duas coisas, uma dessas duas coisas, né? Ou a gente tenta se preparar para prevendo coisas ruins que podem acontecer, ou a gente presta atenção no que está acontecendo, tenta ser grato e viver aquela experiência alegre, né? Então, quando a gente tenta anestesiar, né? Só retomando essas emoções como dor, sofrimento, vergonha, desapontamento, a gente também acaba anestesiando alegria, gratidão, amor, pertencimento e até mesmo a criatividade, né? Porque a criatividade tem muito a ver com sair da zona de conforto, de se expor, né? E aí, muitas vezes, o que acontece é que a gente entende a vulnerabilidade no outro como coragem e em nós mesmos como uma fraqueza, né? Então, quando a gente vê uma pessoa começando um projeto novo, se declarando para alguém, mudando de emprego, escrevendo um livro, ou até mesmo fazendo uma live, como a gente está fazendo agora, essa pessoa está se colocando no lugar de vulnerabilidade, né? E a gente tende a admirar isso no outro, mas quando é a gente às vezes tende a olhar ali como se fosse uma fraqueza, né? E a gente, na verdade, não tem como escolher se a gente vai experimentar ou não a vulnerabilidade, mas a gente pode decidir como é que a gente vai reagir, né? Quando formos confrontados com ela. E algumas coisas que as pessoas utilizam para tentar anestesiar a vulnerabilidade, né? São o álcool, as drogas, as compras em excesso, né? E outra coisa também é tentar transformar incertezas em certezas. Então, por exemplo, quando a pandemia estava chegando aqui no Brasil, algumas pessoas já estavam falando, não, no Brasil vai ser diferente, o Brasil vai dar tudo certo, a gente aqui consegue superar tudo. Isso é uma incerteza, né? Porque a gente não tem nenhuma comprovação disso. Mas para não lidar com a vulnerabilidade, né, com essa noção de que estamos vulneráveis a um vírus, a uma pandemia, algumas pessoas estavam usando isso aí para anestesiar, né, para não admitir essa vulnerabilidade, né? Assim como outras pessoas também não aceitam, né,
a gravidade da pandemia, algumas coisas assim. E por que isso é arriscado, né? Porque se a pessoa entende que ela está ali numa situação de vulnerabilidade, por exemplo, no momento atual, em relação ao coronavírus, ela vai buscar formas de se prevenir, né? E aí também, como a Edna falou um pouquinho também, né? As emoções, elas não são nem positivas nem negativas, né? Então, diante de uma situação de vulnerabilidade, as emoções elas vão dar um valor qualitativo à experiência, né? Elas funcionam como indicadores ali positivos ou negativos, né? Para a gente organizar essa experiência. Então, por exemplo, né, o exemplo até que a Edna deu, né, de uma situação de raiva. Essa emoção de uma situação de injustiça, sentir raiva é uma maneira ali da sua ação estar te indicando que aquela situação é negativa e que você precisa reagir àquilo, né? Então, por exemplo, se defendendo, né? E aí a raiva, né, especialmente para as mulheres, acaba sendo negativada, né? Acaba sendo vista como se fosse uma experiência uma emoção negativa, mesmo se a mulher estiver ali tentando impor limites, né? E é o que acontece também com os homens em relação à tristeza, né? A tristeza ela surge indicando ali que uma situação é negativa, né? Que a pessoa precisa reagir de alguma forma, por exemplo, pedindo um apoio, né? Mas muitas vezes é vista como uma fraqueza. Então, na verdade, essas emoções vão estar trazendo informações sobre a situação, então, se é uma situação positiva ou negativa, e vão nos ajudar a tomar uma decisão do que fazer naquela situação, né? E aí, agora falando um pouquinho sobre a coragem, né? Que a coragem não é sinônimo de bravura. Só esperar a Edna para passar o slide aqui para vocês verem. Obrigada. Então, é que tem algumas frases, né, relacionadas à raiva, né, que ela não é sinônimo de bravura ou de heroísmo, né? A raiva não, desculpa, a coragem, que ela não é sinônimo de bravura nem de heroísmo, né? Então, coragem é falar o que se pensa, abrindo o coração, né? Então, ficando ali vulnerável. Pedir ajuda é um exemplo de coragem. Vamos beneficiar o mundo de mais coragem e gentileza, estamos todos no mesmo barco. E aqui, quando a autora fala estamos todos no mesmo barco, é no sentido de que todos nós estamos buscando esse amor, esse pertencimento, essas conexões, né? A coragem também é dizer quem somos, o que sentimos, então tem a ver também com a autenticidade, né? Coragem tem um efeito multiplicador, tornando melhor o nosso redor. Então, o que a Brené Brown também coloca, né, que a vergonha, né, que eu comentei com vocês, que é o que vai desfazer ali as conexões, ela vai se aumentando assim à medida que a gente não fala sobre ela, né? Então, quando a gente consegue ali ter coragem, falar sobre a nossa vulnerabilidade, isso vai também tendo esse efeito, né, de encorajar. E aí também a coragem diz respeito a se arriscar, né, a arriscar nossa vulnerabilidade, né? Então, na verdade, a vulnerabilidade ela não é uma fraqueza, né? Ela é uma forma de medir a nossa coragem, né? De acordo com o nível de vulnerabilidade que estamos dispostos a admitir que nós temos, né? E aí agora a gente pediu exemplos para algumas pessoas, né? Sobre o que é estar vulnerável nesse momento de pandemia, né? De isolamento. E aí tem alguns exemplos aqui, né? Vulnerabilidade é não saber quando isso tudo vai acabar, mas mesmo assim continuar acreditando. Então a gente vê uma incerteza, mas também uma esperança. Tentar manter a motivação diária no trabalho, mesmo diante de um cenário de incertezas. Estar no Brasil bolsonarista, então esse medo, essa raiva ali em relação ao cenário político. Não saber quando poderemos andar na rua sem sentir medo, preocupação com o futuro, né? Assim como também o medo de ter um ano perdido. Expor os sentimentos, né? Que aí volta o que a gente falou, por exemplo, sobre o amor, né? Então esse medo da rejeição. Ver quem ama doente, precisar sair de casa para trabalhar em meio à pandemia, não poder ver os familiares, né? Então, temos aí várias emoções surgindo nesse momento, né? Que estamos vivendo. E acho que uma reflexão muito importante, né? É que a maioria de nós sabe, geralmente, prestar ajuda, né? Para uma pessoa que está precisando. Mas será que a gente sabe pedir ajuda? E acho que esse é um momento para a gente refletir um pouquinho, né? Como é que a gente lida com a nossa vulnerabilidade, né? Será que está sendo fácil pedir ajuda, né? É um momento que
maioria das pessoas está necessitando de um apoio, de um encorajamento, às vezes até de uma ajuda profissional, né? De iniciar uma psicoterapia para lidar com tudo que está acontecendo. E também como é que a gente lida com a vulnerabilidade do outro, né? Porque pode ser, sim, assustador a gente perceber que uma pessoa que às vezes a gente via como uma pessoa mais fechada ou muito forte, e a gente vê que essa pessoa também tem emoções, né? Como todo mundo, e que essas emoções não são um sinal de fraqueza, né? Mas que estão indicando para essa pessoa que nesse momento, diante dessa situação, ela precisa muitas vezes de um apoio, de um encorajamento, né? E aí como que a gente pode lidar com essa vulnerabilidade, né? Porque eu comentei que a gente não tem como ficar sem essa vulnerabilidade, não viver a vulnerabilidade. Mas a gente pode lidar com ela de uma forma saudável, né? Então, nos deixar ser vistos, né? Aceitando críticas daqueles que também estão correndo risco, também estão se expondo. Amar com todo o coração, então mesmo sem garantias, né? Então, correr esses riscos, porque eles são importantes justamente para a gente estabelecer as conexões, né? Praticar gratidão e alegria. Então, quando a gente, muitas vezes, né, a gente perde oportunidades de aproveitar aquele momento alegre, a alegria acaba passando despercebida, né? Quando a gente se mantém ocupado demais perseguindo o extraordinário, perseguindo uma perfeição, né? E aí que quando eu falo, né, de nos deixar ser vistos, tem muito a ver com a autenticidade, né, de não se preocupar com o que dizem, né? A autocompaixão aí relacionada a não buscar esse perfeccionismo, né? E aí, quando uma questão bem importante também, né, em relação à alegria, à gratidão, é que quando a gente é grato pelo que a gente tem, quando a gente valoriza o que a gente tem, né, a gente também está valorizando o que outra pessoa perdeu. Então, nesse momento que algumas pessoas, infelizmente, estão perdendo entes queridos, pessoas queridas, né, quando a gente mostra para essas pessoas que a gente valoriza as pessoas que a gente tem, né, que são queridas pra gente, a gente está mostrando que a gente entende um pouquinho da dor que essa pessoa está passando também, né? E não dispersar também a alegria, porque a gente não consegue se preparar para a tragédia, né? Mas quando a gente não aproveita os momentos de alegria, a gente perde uma oportunidade de se fortalecer, né? Os momentos difíceis vão vir alguma hora, né? Mas quando eles acontecerem, se a gente conseguiu viver esses momentos de alegria, valorizar esses momentos de alegria, a gente acaba se fortalecendo e consegue lidar melhor com os momentos difíceis, né? Esses dias eu li até uma charge, né? Uma tirinha que dizia assim, tinha um menino e uma borboleta, né? O menino falava assim, eu estou apavorado. A borboleta falava, calma. Aí ele fala assim, vou tentar, vai que fica tudo bem, né? E aí a borboleta responde, e aí você sofreu por antecipação. Aí ele fala, mas e se der tudo errado? E aí a borboleta responde, e aí você sofreu por antecipação. Então, assim, a gente não tem como se preparar para os momentos difíceis, né? Mas a gente tem como valorizar os momentos alegres e ser grato por eles, né? Então, aqui também fala do espírito resiliente, né? Da esperança, da consciência crítica, de aceitar as nossas emoções, né? Entendendo que elas estão aqui aparecendo, surgindo, para ajudar a gente, né? A lidar com as situações, a tomar decisões. A intuição e a fé, a criatividade, brincar e descansar, a calma, né? Diminuir o ritmo, que tem sido um momento para muitas pessoas, né? De diminuir o ritmo, agora também durante a quarentena. O trabalho significativo, o riso, a música, a dança. Então, são ótimas maneiras de ajudar na regulação emocional. E também a gente acreditar que nós somos insuficientes, né? Quando a gente entende que o que a gente é diferente do que a gente faz, a gente entende que a gente é merecedor de amor e pertencimento. E o que a gente faz, se a gente faz algo que é inadequado, a gente pode consertar, a gente pode reparar aquele erro, né? Então foi isso que eu quis trazer um pouquinho para vocês, né, sobre as emoções, na vulnerabilidade. E aí, antes da gente abrir para as perguntas, eu queria só pedir para quem quiser receber o certificado, colocar o nome completo no chat, por favor. Tá bom? Porque às vezes aqui não aparece o nome completo de vocês. Aí depois fica complicado da gente identificar. Então, por favor, quem quiser o certificado, colocar o nomezinho completo no chat. Obrigada. Então, para terminar, a Mari, gente vai falar um pouquinho dessa questão Mari, que pede para aparece colocar o aí. nome completo e o e-mail, se possível, que é deixar assim, né? Caterine, Pode ser, sim. tá, eu acho que quando a pessoa colocar, então, nome completo e e-mail para quem quer certificado, ok. Isso. Então tá.
Então, antes da gente terminar, a gente vai só olhar para essa imagem para ressaltar uma coisa que Mariane já falou, da importância do amor. Então, essa imagem ela remete a uma pesquisa que foi feita na Finlândia, e eles pediram para que as pessoas pudessem identificar no corpo onde elas sentiam determinadas emoções, né? Então, vocês veem aqui que o medo ele é sentido muito aqui no peito, né? A gente pode dizer que o medo está muito ligado a uma angústia, um aperto no peito, uma apreensão, uma aflição, né? A felicidade é uma experiência que é sentida no corpo, no peitoral, na cabeça, nos braços, nas pernas, um pouquinho mais para os pés. Então, a felicidade é uma experiência emocional mais ampla de sensações corporais. O orgulho é sentido no peito, nos ombros, e aí a gente pode até fazer uma reflexão a respeito da experiência do orgulho corporalmente, como que a gente se empina, né, na hora que sente o orgulho. A surpresa está muito mais localizada aqui na face, né, um pouquinho aqui no peito, mas na face, na altura dos olhos, né. O nojo está na face, porque o nojo tem muito a ver com uma experiência física, né? A gente, né, faz um pouco o ombro também, mas é uma coisa assim muito do você, como não quero comer isto, né? Então é essa parte toda aqui que aparece mais. E a tristeza muda a cor, pelo que vocês percebem aqui. As pessoas pontuaram muito que a tristeza ela é sentida muito nos braços e nas pernas, e mudando a cor para azul é porque as pessoas descreveram a experiência da tristeza como uma experiência de peso, né? Então é uma sensação de dificuldade de carregar o próprio corpo, né? Então tem outras emoções aqui que são retratadas, e a experiência amorosa, né, nesse corpo aqui representado num tamanho maior, aparece em mais partes do corpo, né? Então na face, no peito e no baixo ventre, né? Então essa sensação amorosa que ocupa essa parte do tronco e do abdômen, é interessante pensar nisso, como que as pessoas descreveram principalmente essas partes do corpo, porque geralmente a gente atribui a experiência amorosa ao coração, ao peito, né? E essas pessoas falaram muito dessa sensação aqui embaixo, que remete à sexualidade, mas não é só sexual, porque isso é um achado mais recente, a ideia de que o intestino tem uma importância para a nossa experiência emocional, e que também pode ser chamado de um segundo cérebro, porque no intestino se produz mais de 90% da nossa serotonina, que é o que dá a nossa sensação de prazer. Então, o intestino está muito relacionado também à questão da nossa experiência amorosa, além de que é o lugar do corpo também que a gente responde na hora do medo, né, na hora da ansiedade, né? Então, o baixo ventre está ligado às sensações também, experiências de insegurança, mas também as experiências amorosas, né? Então, acho interessante que essa pesquisa tenha percebido, né, que o amor também está nessa região aqui do baixo ventre, porque faz a gente pensar que a gente precisa ainda desenvolver muito a consciência da nossa experiência, das sensações corporais e emocionais. E que a ideia também é que, se a gente puder fazer isso num contexto de amor, evidentemente que é o ideal, é muito melhor. Como a Mariane falou, a vulnerabilidade é uma oportunidade de se expor, mas também de crescimento, de pertencimento e de se sentir amado, mas isso tem que ser feito também num contexto de segurança, né? Então, para resumir o que é a base, né, dessa questão da vulnerabilidade, que é a Brené Brown, ela vai dizer: vulnerabilidade é o berço do amor, pertencimento, alegria, coragem, empatia e criatividade, é a fonte de esperança, empatia, responsabilidade e autenticidade. Então, o que a gente fez hoje foi um convite a vocês, para que vocês estejam mais atentos às sensações corporais, à experiência emocional, e a gente defendeu a ideia de que isso é uma boa ideia, ainda que possa
remeter a uma experiência de um certo medo, né, de ser rejeitado. Então, essas são as nossas referências que nós trabalhamos nessa apresentação hoje, né, e agradecemos por vocês terem vindo aqui participar dessa live, conversar com a gente. Esse é o e-mail que a gente pode continuar trocando ideias e informações, e também agora a gente abre e tem essa oportunidade para conversar, né? Então, a Mariane já lembrou que é importante, quem quiser certificado, estar atento para sinalizar no chat. Outra coisa é que nós temos algumas outras atividades, né? Então, na semana que vem a gente tem uma live sobre tristeza e depressão, e depois a gente tem o grupo focal e o grupo psicoeducativo, que são grupos menores em que a gente trabalha esse conteúdo de uma forma mais interativa. Mas vamos interagir um pouco agora. Não sei se alguém já começou a escrever no chat, quem quiser também pode ligar o microfone e ligar a câmera para a gente conversar. Então, esse é o momento do silêncio, que presencialmente gera constrangimento, online, então, a gente não sabe nem o que está gerando, porque eu não estou vendo ninguém, só estou vendo a Mariane. Tem uma pergunta no chat. Então, vamos lá, pergunta no chat. Boa noite. A vulnerabilidade verbalizada pode amenizar a experiência emocional? Amenizar. Quando você diz amenizar, o que você quer dizer com amenizar? Você quer dizer diminuir, não sentir mais? Gostaria de entender um pouquinho o que quer dizer com amenizar, né? Então, enquanto você pode ir escrevendo ou falar, se você quiser ligar seu microfone, não necessariamente ameniza, né, no sentido de diminuir, né? Pode amenizar no sentido de não provocar mais o mesmo susto, a mesma apreensão, de você ficar achando que você não vai lidar com aquela experiência emocional. Então, muitas vezes isso acontece, né? As pessoas vão com muito receio, falando de si, se expondo, e elas se dão conta que isso não é tão assustador quanto parecia, pelo contrário, pode ser muito bom. Mas não significa que a dor diminuiu, né? Pode ser que eu consiga olhar para essa dor, consiga tocar nessa dor, mas não necessariamente que ela diminuiu. Ela pode ficar menos desconfortável, mas não amenizar no sentido de diminuir. Eu não sei se você quis dizer isso. Isso de diminuir não dá conta. Não entendi esse não dá conta. Acho que seria não é o suficiente. Foi assim que eu entendi, pelo menos. Não ser o suficiente, né? Não, se puder falar, melhor, porque assim a gente entende melhor. Mas eu não entendi se não dá conta. Enquanto isso, eu vou ler o outro. Eu amei saber um pouco mais sobre a vulnerabilidade. Amei o encontro de hoje. Obrigada, Ilana. Que mais? Então, como lidar emocionalmente com pessoas que negam toda a situação de coronavírus? Pergunta difícil essa. Eu fico imaginando, né, que se você tenta convencer alguém, né, do que está acontecendo hoje, essa pessoa não se convence, eu acho que a experiência emocional hoje nessa situação é uma experiência de raiva. Não sei se essa pessoa que falou isso está passando por isso. Quem falou, na verdade, não tem nome ali, é um número. Se quiser falar um pouquinho mais. Não? Então, eu vou supor, né? Porque é muito difícil. Alguém está com o microfone ligado, não sei se é a pessoa que está querendo falar, mas
Ah, é Roberta, tá. Eu pensei que a Roberta dissesse que está rouca. O chat tem esse problema, porque rouca Roberta, não, sou a Roberta. É, então, Roberta, eu vou supor que a sua experiência é a de raiva, tá? Só para eu poder encaminhar alguma conversa contigo. Então, imaginemos, você está tentando convencer alguém sobre a situação atual do coronavírus e essa pessoa não se convence, ela fala um monte de coisa nada a ver, sem sentido, aí você continua insistindo, aí você vai sentindo raiva. Então, a raiva, ela pode ser indicativo de que você está sendo afetada em relação aos seus valores, aos seus princípios, aquilo que você acredita. Então, você pode sentir a necessidade de defender o seu ponto de vista, além de você estar, né, se essa pessoa é uma pessoa de quem você gostaria de cuidar, a pessoa quem você ama e quer proteger, você está defendendo também esse ponto de vista de uma relação de cuidado. Então, assim, imaginando que você sinta a raiva aí pode ser uma energia para que você mobilize a sua ação no sentido de transformação, não sei necessariamente dessa pessoa, mas, por exemplo, dos cuidados em torno dela, até com uma certa paciência, poder ajudá-la a entender a gravidade da situação. Outra situação, imaginamos que você sinta tristeza. A tristeza é uma outra resposta emocional, então pode estar a ver com o seu medo de perder aquela pessoa, você vê que aquela pessoa não está se cuidando, então você vai ficar triste, e nesse sentido você pode expressar para ela essa tristeza, né, de que você está muito temerosa das consequências desse modo de pensar, né? Então, nesses momentos também de conflito, é muito importante você falar na primeira pessoa, né? E não falar num tom acusatório, por mais difícil que seja, principalmente se você estiver com raiva. Mariana quer falar alguma coisa? É isso que você falou agora no finalzinho, né? É justamente quando o que a gente trabalha na comunicação não violenta, né? Que é você Uhum. falar, eu sinto X quando você faz Y. Então, eu me sinto triste quando você não toma os cuidados necessários, né? Uma maneira aí de Uhum. ir colocando para a pessoa como está sendo difícil lidar com essa situação e com o fato de ela não estar se protegendo, né? Sim. A outra pessoa falou aqui, a meu encontro, eu tenho muita dificuldade de me expor e isso me angustia. Como lidar com isso, né? Então, acho que eu e Mariane falamos disso o tempo todo. Acho que essa dificuldade de exposição, ela atinge praticamente a maioria das pessoas, né? Só que algumas pessoas elas têm uma maior facilidade porque elas têm um temperamento mais para fora e outras mais para dentro, têm menos facilidade, né? Então, essa ideia de que você tem que se expor também não é uma obrigatoriedade. Eu acho que isso a gente precisa também se acalmar para entender que a gente não tem que se expor a todo momento. A gente tem que identificar aonde é importante se expor. Então, imagina se você é tímida e quer ser professora. Não, não foi o meu caso, foi assim, me aconteceu. Então, eu sendo tímida, querendo ser professora, eu preciso me expor. Como é que eu vou fazer isso? E aí você precisa montar estratégias de onde é importante para você que você se exponha, que você vá montando estratégias de como fazer isso, né? E como eu falei no final, é importante que sejam lugares de segurança, lugares de conforto para você, para que você não tenha uma situação de vulnerabilidade que vá te ferir. A gente não está dizendo assim, se joga no mundo, se fere, se arranha e vê quem vai te acolher. Não é assim. Você também tem que definir em quais contextos são mais favoráveis para você começar a treinar essas estratégias de exposição, identificando onde é mais importante para você se expor. Imaginemos, não, vou dar outro exemplo, que você esteja apaixonado e queira se revelar para essa pessoa. Esse é o momento de exposição de vulnerabilidade que também é possível você treinar com a ajuda de um amigo, por exemplo, né? De tentar observar como é que você fala das suas emoções, ou até mesmo de perceber, né? Às vezes essa situação é muito difícil, porque o medo da rejeição também faz muito com que a gente não tenha coragem, né? de se expor, né?
mas acho que é o risco que a gente tem que correr, até para ganhar alguma coisa, né? E ser feliz, digamos assim. E aí, Mariane, quer falar? E também, assim, não precisa ser uma coisa muito brusca, né? E se expondo aos pouquinhos e colocando, assim, o que que hoje você conseguiria fazer? Apesar de ser algo, assim, que naturalmente você não faria, uma exposição que você naturalmente não faria, né? Algo que, assim, você poderia fazer, não seria tão difícil para você. E ir enfrentando isso aos pouquinhos, né? Não se cobrar, já se expor numa situação muito, assim, que seria muito difícil, que ia gerar uma sensação assim, muito difícil de lidar logo de cara, né? Outra pessoa colocou aqui, a timidez tem a ver com medo de mostrar vulnerabilidade? Não necessariamente, né? Porque a timidez tem muito mais a ver com um temperamento e não necessariamente ela é uma situação patológica nem uma situação problemática. Ela se apresenta como um problema dependendo do que você quer fazer na vida, né? Como eu já falei, se você é tímido e você escolhe uma atividade profissional que exige que você se exponha, isso se torna um problema e você tem que lidar com isso, né? Mas o tímido, ele pode ser uma pessoa muito corajosa para se expor, para falar de si num contexto de intimidade, num contexto menor, um contexto mais restrito. Então, não é a mesma coisa. Ser tímido não é ter medo de vulnerabilidade, muito pelo contrário. Às vezes, pessoas que são muito extrovertidas, muito animadas, muito alegres, contam piada, chegam num grupo, já falam alto, né? Saem falando, elas são pessoas que têm maior receio da vulnerabilidade. E, às vezes, isso pode ser uma maneira delas se defenderem desse medo de que percebam que elas não estão bem ou que elas estão passando por algum momento difícil. E aí também é importante diferenciar a timidez da introversão, né? Porque a pessoa introvertida, a gente tem essa tendência na sociedade a valorizar a pessoa que é extrovertida, e como a Edna falou, né? Que chega, fala com todo mundo, mas isso pode ser uma forma de proteção, até como a Edna colocou. E também a pessoa introspectiva, ela vai desabafar com as pessoas mais próximas, né? Não é algo necessariamente ruim, assim, né? Não, tem as suas vantagens aí também, né? Sim. Aí outra pessoa falou, amei o encontro, queria saber se às vezes se expor demais pode ser ruim. É difícil a gente responder de um modo assim, sim ou não. Né? O que a gente pode pensar é o que é esse demais, talvez. Né? O que é se expor demais? Expor demais é falar aquilo que você não devia falar, é falar aquilo que você não queria falar, é falar com quem você acha que não deveria ter falado. Né? Então, esse ruim tem muito a ver com todas essas variáveis. Né? Mas, às vezes, eu acho que a gente precisa se expor um pouco mais. E essa definição do quanto você vai se expor é sempre calculada em relação ao risco. O risco de você sofrer uma rejeição. É disso que a gente falou, né? Ou de não ser compreendido. Né? Então, eu teria que saber um pouco mais. Né? O que você está chamando de expor demais? Não sei se eu te respondi, mas a minha ideia é essa. Mariane, quer falar alguma coisa? Aí alguém falou aqui, uma vez que me encontro afastada do trabalho há uns 7 meses, não estou por dentro de como está a prática nesse período de isolamento social. Sendo assim, gostaria de saber daqueles que estão atendendo o que os pacientes vêm apresentando, falas, angústias, como estão encarando o período, etc. Se alguém puder falar, agradeço. Né? Porque Juliene, não estou localizando a Juliene aqui, mas eu conheço a Juliene. Aqui a maioria não é profissional, mas eu acho que o seu convite a uma fala, essa situação, assim, pode ser para quem quiser responder. Mas acho que, de um modo geral, o que eu tenho percebido é um momento de estresse, né? Evidentemente, está todo mundo submetido à situação imprevisível do Covid-19, aumento de ansiedade, aumento de depressão, aumento de uso de drogas, né? Aumento de conflitos familiares também, de violência,
Então, acho que tudo isso tem surgido na clínica, né? Eu não sei se as pessoas que estão aqui nesse momento têm tido esse tipo de experiência. O que eu percebi também mais no iniciozinho assim da quarentena, né? Foi alguns relatos assim dessa dificuldade de desacelerar, né? Das pessoas terem uma rotina muito agitada e aí quando você desacelera, você começa a olhar para si, para questões que às vezes você não estava tão atento ali, né? Então eu vi vários relatos assim nesse sentido também de como é que é isso, né? De prestar mais atenção no que está sentindo, né? Sim. E você falando isso também é uma experiência de desorientação inicialmente, né? Porque você tem uma quebra da rotina, você não sabe mais o que você vai fazer no dia, você não levanta mais para tomar café, mudar de roupa, então a sua vida dá uma desorientada e uma desorganizada. Eu acho que hoje a gente está um pouquinho mais organizado, não diria tanto, mas um pouquinho mais. Se adaptando, né? Porque é justamente isso, acaba que não tem mais fronteiras, né, na nossa vida. O que é ambiente de trabalho? O que é um ambiente de descanso? Né? Quando que é dia de semana? Quando que é final de semana? As coisas vão se misturando, né? Então também gera uma angústia, né? Muita gente falando que está trabalhando demais, mais do que trabalhava quando era presencialmente, né? Essa questão de trabalhar em casa é bastante complicado, né? Porque você tem que administrar o espaço da sua casa que vai ser de trabalho e a gente se dá conta que não tinha esse espaço que vai ser de trabalho, né? Até porque o cachorro agora está latindo, não sei se vocês estão ouvindo, eu fico assim enlouquecida com esse cachorro latindo e ele é o espaço da minha casa, né? Ou da casa do meu vizinho, porque ele não é meu. Então, tem uma fala aqui da Carolina. Carolina falou aqui. Olá, acho que uma dificuldade do isolamento social é que muitas vezes todas as emoções desagradáveis associadas a ele pode se tornar pior se aquela pessoa usava de estratégias para lidar com o estresse que envolve exatamente estar fora de casa, por exemplo, correr na rua. Foi Carolina que falou? Foi você? Tá. Não, porque se você quiser falar, usar o áudio, também pode falar, fica à vontade. Então, aqui eu achei muito legal assim, vocês discutir esse tema, né? Eu acho que a gente fica às vezes sem saber o que fazer com esse tema, né? Que é muita coisa ao mesmo tempo na cabeça de todo mundo. E assim, uma coisa que eu pensei é que além de todo esse estresse de desacelerar, de dividir espaço de casa, de conviver com muita gente no mesmo lugar, ou não, ou de repente se ver sozinho mesmo, ainda tem essa situação, né, de você não poder fazer o que você fazia normalmente quando você estava estressada. E eu acho que isso deve estar passando por muita coisa. Então, assim, fiquei pensando que já que o tema são tantas as emoções, uma das emoções é essa de não poder usar aquela sua velha estratégia para poder lidar com essas emoções desagradáveis. Né? Sim. Eu acho a sua pergunta bem interessante nesse sentido, porque, como eu falei na apresentação, as experiências emocionais são diversas, mas a gente tende a repetir padrões, né, padrões de resposta para aquilo que muda, e está sempre mudando. Né? Então, essa mudança da pandemia foi uma mudança assim, que ninguém podia prever, foi uma mudança enlouquecida, está enlouquecida até hoje, né? Porque por mais que a gente esteja dizendo que já estamos um tempo nisso, não é a nossa vida normal, né? Então é como você está falando, as velhas estratégias não estão funcionando mais. Né? Realmente, se você tivesse uma ansiedade, uma preocupação, saísse para correr e agora você não pode correr, como é que você vai fazer para lidar com essa experiência emocional, né? E o que eu percebo disso também é que o espaço da casa, com essa diminuição de ritmo, a diminuição de ocupações e de atividades, faz com que você tenha que ter esse olhar para dentro maior também, nessa autoconsciência para esse mundo interno, para os seus pensamentos, para os seus sentimentos, para maior intimidade consigo, o que também pode não ser muito fácil, né? E uma das coisas que eu percebi também é que algumas pessoas estão tendo mais memória das suas experiências traumáticas, né? Então, aquilo que estava escondidinho ali, né? Não vou olhar, agora está difícil não olhar e está surgindo com muita intensidade. Então, um pouco
que foi a fala final da Mariane, né, quando a gente apresenta algumas dicas de estratégias de regulação, porque é importante variar. Assim como a experiência emocional varia, as estratégias de regulação também podem variar, e é o que a gente chama de recursos. Então, ouvir uma música, né? Se você não pode correr, você pode ouvir uma música. E aí a música já é uma outra forma também, no sentido de você, ouvindo a música, poder se identificar e elaborar aquilo que você está ouvindo, né? Enquanto correr pode ser um gasto energético para que a sua mente, né, se libere daqueles pensamentos repetitivos, né? Ouvir a música não, já é uma outra estratégia de regulação que vai te ligar com as sensações corporais, vai te ligar com as emoções, com lembranças, né? Então é uma outra forma de fazer. Então eu acho assim que, de maneira geral, deve estar mais difícil as pessoas evitarem as suas emoções dentro de casa, né? Mariane, quer falar alguma coisa? Seguindo essa linha do que você comentou, Edna, da pessoa, né, ter que prestar mais atenção em si mesma, né? Que é justamente isso, assim, você conseguir perceber quando o estresse ele tá aumentando antes dele chegar naquele pico, sabe? Então você já conseguiu usar um recurso que você identificar que funciona melhor para você, né? Para ir se acalmando antes desse estresse acabar virando um conflito, por exemplo, com a família, porque tá ali todo mundo junto, né? De ir conseguindo identificar, desenvolver esse autoconhecimento, né? Sim. Aí alguém comentou assim, exatamente isso, Mariane. Tenho visto muitas pessoas que não estão sabendo lidar com esse desacelerar e têm sido acometidos por crises de ansiedade. Foi para você, Mariane. Tá. Não, é que você sempre comenta primeiro, né? Não, pode ir. Sim, né? Como a gente estava comentando, uma das consequências, né, é justamente esse aumento das crises de ansiedade, né? E que, eu acho que, assim, por um lado, é importante a gente falar de autocompaixão também, né? De que a pessoa está vivendo, as pessoas estão vivendo um momento que é muito delicado, e aí é até natural que surjam mais esses momentos de lidar com ansiedade, né? Um pouco mais elevada, que é um momento difícil, né? Então, não levar para um lado ali também de sentir culpa por estar tendo dificuldade de lidar com as emoções, né? Mas ir buscando esses recursos que ajudam a lidar melhor com essa experiência, né? Que aí vai variar, assim. Teve um grupo que a gente fez, foi muito interessante, porque as pessoas foram falando de recursos, de coisas que elas estavam fazendo agora, né, na quarentena, e que faziam bem para elas, né? E aí foi interessante porque cada pessoa foi trazendo muito da sua experiência pessoal, sabe? Então, por exemplo, uma pessoa que gostava de costurar e não tinha mais tempo. Então, essa era a atividade que ela estava fazendo agora, né? Uma pessoa gostava de desenhar e que não tinha mais tempo de desenhar. Então, com o tempo que está tendo um pouco a mais na quarentena, está usando esse recurso. E o desenho também é uma forma de expressão, né? Ali pode ser usado para expressar as emoções que a pessoa está sentindo, escrever também. Então, vai variar muito da experiência da pessoa também, os recursos que ela vai conseguir desenvolver para lidar com as emoções nesse período, né? Sim. A gente fez uma palestra específica sobre medo e ansiedade e colocamos no YouTube. Então, se vocês quiserem ver também essa palestra, né? E é interessante pensar também, como a Mariane falou, que você tem vários recursos, né? A gente poder ir se conhecendo para poder definir quais são as melhores respostas, né? Então, embora a gente está falando aqui como profissional de psicologia, a gente tem uma prática terapêutica, né? Isso tem uma situação que às vezes você precisa procurar um profissional para estar te ajudando, mas o modo como a gente trabalha como terapeutas também é para identificar quais são esses recursos que cada um tem e que esses recursos possam ser utilizados no dia a dia, por mais simples que eles pareçam, no sentido de que não é uma técnica sofisticada costurar, no sentido da psicologia, mas é uma técnica muito sofisticada no sentido daquilo que você construiu para lidar com os seus problemas da vida, né? Então, a gente não vai excluir aquilo que você faz enquanto seu recurso conhecido, e sim te ajudar a pensar, bom, esse recurso
enquanto eu costuro, o que eu experimento? Qual é a minha experiência física nesse costurar, a minha experiência emocional, ou quais lembranças eu tenho disso, que pode ser remetidas à minha avó que costurava, e eu tenho uma boa lembrança, eu tenho uma ligação com a minha avó emocional muito forte, e também uma identificação na minha construção identitária de uma pessoa que encarou a vida com muita dificuldade, mas conseguiu vencer muitos obstáculos. Então, o costurar, quando a gente vai compreender esse ato de costurar, ele pode fazer muito sentido como um recurso para a vida daquela pessoa. E é isso que a gente tem que aprender a identificar nesse processo de ter consciência, de conhecer a própria história, o próprio corpo e as próprias emoções. Mas também indico que vejam a palestra Medo e Ansiedade, assim como também que venham discutir com a gente nos grupos menores, né? Então, semana que vem a gente tem o grupo focal, que é o grupo de discussão que antes a gente vai apresentar a palestra sobre tristeza e depressão na terça-feira. Aí, depois da palestra, a gente tem o grupo focal, que a temática de discussão é tristeza e depressão, e depois tem o grupo psicoeducativo, em que a gente vai trazer algumas dicas e algumas informações de como acessar melhor essas sensações corporais e reconhecer melhor as suas experiências emocionais. Então, tudo isso a gente divulga no Facebook do Dera, mas a gente só está anunciando para que são o que a gente está oferecendo, que faz parte do nosso trabalho, né, do grupo Dera na UERJ, mas que a gente está oferecendo online agora, nesse momento, né? Então, obrigada, Dera, vocês são incríveis, falou a Priscila, muito obrigada, vou assistir vocês quanto puder, grata. Obrigada, Priscila. Pode falar. A Rejane perguntou como fazer para participar deste grupo. Mariane, quer responder? Então, os grupos a gente sempre divulga na página do Facebook e do Instagram. Aí a Tatiane colocou aqui a página, já ajudando a gente. Colocou o link aqui da página do Facebook. A gente sempre divulga lá todos